Olá! Olá, alunos de medicina do primeiro ano. Hoje nós vamos falar sobre a conferência, a segunda conferência do módulo 1, onde a gente vai discutir sobre aspectos éticos e de responsabilidade civil do médico. E também, para iniciar, vamos falar sobre o Código de Ética do Estudante de Medicina. Eu dividi essa conferência em duas partes. A primeira parte, nós vamos falar exclusivamente do Código de Ética do Estudante de Medicina. É um tema um pouco, assim, digamos, pesado, com muita informação, mas que vale a pena a gente passar por esse código e entender melhor qual o papel do estudante de medicina no seu dia a dia dentro da universidade. Vida de estudante. Vida de estudante de medicina é assim. Você entra depois de prestar o vestibular e você tem um plano de o quê? Chegar ao final do curso e se tornar um médico. E normalmente você imagina que o plano é linear, que você vai continuar recebendo as matérias, etc. E a grande realidade é que não é homogêneo, ou seja, é bem heterogêneo. O dia a dia nosso na atividade acadêmica, ele varia bastante. Ele tem momentos de turbulências, momentos que são um pouco mais tranquilos, muita experiência adquirida nesses 6 anos e que no final você vai chegar no objetivo que é se formar médico. O papel nosso aqui é que vocês se formem médicos cumprindo as estruturas éticas e legais que cabem a vocês. Vocês, estudantes de medicina, quando entram na formação, numa universidade, numa faculdade, está subentendido socialmente e academicamente que vocês serão pessoas dedicadas. Olha só, por exemplo, o que Hipócrates falava já há 450 anos antes de Cristo. Aquele que quiser adquirir um conhecimento exato da arte médica deverá possuir boa disposição para isso, frequentar uma boa escola, receber instruções desde sempre, não na infância, né? Ter vontade de trabalhar e ter tempo para se dedicar ao estudo. Então, eu como professor, o diretor de uma universidade e a sociedade entende que você, estudante de medicina, será uma pessoa dedicada. E também, como base estrutural da sua mente e na sua formação médica, você não pode causar dano. Então, primeiro, não causar dano. Olha que interessante isso. Ser uma pessoa dedicada, você tem que ser uma pessoa que vai receber essa instrução, ter vontade de trabalhar, ter tempo. Medicina é algo milenar, é algo que transpõe as barreiras de política, ideologia, de fronteiras, de continente. Ela está aí e vocês estão entrando cada dia mais com isso. Veja, conforme vocês vão entrando nos ambientes de estudo, vocês vão conviver com cadáveres, vocês vão conviver com preceptores, com docentes, com pacientes, com animais tanto para experimentos quanto para pesquisa. Vocês vão conviver com simuladores, ou seja, como mostra essa imagem interessantíssima de 1632, o aluno de medicina ele começa a se envolver a ambientes. Ele está dentro de novos ambientes, desde o primeiro ano de faculdade. E nesses ambientes ele precisa ter postura. Olha que interessante, postura ética. E dentro das instituições de formação, por exemplo, nós da USP, nós temos regras em que vocês têm que cumprir, passíveis, inclusive, de punições, que mais para frente nós vamos discutir um pouco sobre isso. Dentre as instituições, elas tomam como base ética as normativas pré-dispostas, desde o juramento lá atrás da medicina de Hipócrates, por exemplo, até hoje já embasado códigos de éticas atualizados com a realidade atual. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Código de Ética do Estudante de Medicina. Nós pegamos o Código de Ética montado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, baseado em outros códigos e no Código de Ética Médica,
e vamos discutir mais sobre isso. O Código de Ética do Estudante de Medicina, ele tem normas a serem seguidas pelo estudante de medicina. Diz respeito ao estudante e às instituições de ensino. E ele está baseado, olha que interessante, no Código de Ética, que já é prévio, e ao Código de Ética Médica. E participou da discussão estudantes de medicina. Então, tudo está embasado e amarrado entre a instituição, entre a pessoa aluno, o aluno de medicina, e as estruturas formativas dele. O Código de Ética ele é dividido em capítulos. O capítulo 1 são os princípios fundamentais. Dentre os princípios fundamentais, nós colocamos alguns preceitos bem interessantes. Olha que interessante o artigo 1. A escolha da medicina como profissão pressupõe a aceitação de preceitos éticos e de compromisso com a saúde do ser humano. Ele tem que zelar pelo bem-estar coletivo. E o estudante tem que promover a saúde, prevenção de doenças e reabilitação dos doentes. E as atividades acadêmicas, elas têm que preparar integralmente o estudante de medicina para o futuro exercício da profissão médica. São os princípios fundamentais do capítulo 1. Nada diferente, mas bem embasado sobre o que é a formação e estrutura da formação médica no nosso país. O capítulo 2 são os direitos do estudante. Aí vamos falar sobre direitos, que é a parte mais gostosa do capítulo, ou seja, ele tem direito, vocês alunos têm direito de exercer as atividades sem ser discriminado por questões de crenças, etnia, sexo, orientação sexual, nacionalidade, condição social e opinião política. Vocês têm direito de representação nas instâncias deliberativas, ou seja, colegiados, congregações, conselhos, etc., da universidade ou faculdade que vocês estejam envolvidos. E ele tem o direito de suspender as suas atividades se ele não tiver condições mínimas de aprendizado. Olha que interessante isso. Vocês têm direito. Ele tem direito a se associar em associações, tanto acadêmicas, atléticas, centro acadêmicos, diretórios acadêmicos, ligas, agremiações, isso é direito pautado no Código de Ética. Ele tem direito a participar da recepção dos novos integrantes. Ele tem direito de apoiar as entidades estudantis e médicas. E a escola tem que ser capaz de promover com qualidade o ensino médico que condiz com as necessidades de saúde brasileira. Olha que interessante. Nós temos que estar vinculados à formação de vocês com a realidade brasileira, com o SUS, entendeu? Não adianta a gente criar uma universidade que vai ficar alheio às necessidades da nossa população, entendeu? O capítulo 3 já começa um pouquinho mais tenso, que é o quê? Vamos falar sobre os deveres. Quais são os deveres dos estudantes de medicina? E são bastantes, olha aí. Primeiro, é dever absoluto do estudante. Respeito pela vida humana. Respeito pelos seus pares, independente se é calouro, se é veterano. Respeito pelos cadáveres. Entendeu? Respeito. Olha que absurdo, por exemplo. Isso tá na mídia. Entendeu? Aluno de medicina suspenso após brincadeira com cadáver no Uruguai. Então tomem cuidado. Hoje os dispositivos eletrônicos que nós temos, você faz gravação, você pode fazer animações, você pode postar isso, você pode postar para centenas, milhares de pessoas no instante. Respeite o cadáver, respeite o paciente, porque você pode ser punido por isso. No capítulo 3, temos também que o estudante ele tem que defender a boa qualidade da educação. A saúde como um direito inalienável, ele tem que defender isso. E olha que legal, ele tem que desenvolver a escrita legível. Hoje, nós temos muito do prontuário, ele é eletrônico. Então a gente acaba conseguindo com que isso seja mais fácil. Porque antes, e não é incomum ainda encontrar
letras dessa forma entre colegas médicos. Uso até a piada aqui. Quem somos, né? Essa é. Ou seja, cada ano que passa, parece que o aluno de medicina ele vai desaprendendo a capacidade de escrever. Talvez porque a gente escreva muito, mas isso dentro do código de ética do estudante está lá, ser legível. Não adianta entregar documentos, que uma receita, uma orientação são documentos para esse paciente e que não seja legível. Dentre os deveres ainda, é vedado ao estudante de medicina prestar assistência médica sem supervisão. Olha aqui, olha isso. Assinar receita, prescrever, fornecer atestado. Ou seja, você não pode exercer ilegalmente a medicina. Para exercer legalmente a medicina no nosso país, você tem que ter formado em medicina, ter um diploma validado dentro do nosso território nacional e cadastrado no CRM. Se você não tiver, no Conselho Regional de Medicina, se você não tiver isso, você não está exercendo legalmente a medicina. E isso não é incomum, principalmente em alunos de internato. Alunos se passarem por médico, começarem a cumprir plantões, você pode ser punido tanto dentro da sua instituição, você pode ser expulso da faculdade, você pode ser penalizado legalmente pelo Código Penal por exercício ilegal de medicina. E se você causar algum dano, alguma coisa, tanto legalmente como na parte civil, você pode ter que prestar indenizações também para aquelas pessoas que vocês causaram algum mal. Esse é um caso que rodou bastante a mídia, famoso, e eticamente eu não vou colocar os nomes aqui, mas foi um estudante de medicina que foi contratado por uma colega médica para prestar o plantão no lugar de outro médico. Veja, foi uma tragédia que acabou falecendo uma criança e esse estudante de medicina, internato, ele prestou assistência a essa criança e deu alta para ela. Então, assim, olha que interessante. A primeira coisa que aconteceu com ele foi que a faculdade, perante o seu regimento, embasado em estruturas éticas do CRM, expulsou ele da faculdade. Ele não se formou médico. Então aconteceu o quê? A expulsão do curso de medicina. Depois continuou a parte civil e legal. Ou seja, ele foi adicionado pelo Ministério Público por exercício ilegal da medicina, por falsificação de documento, por falsidade ideológica. Depois, até pelo dano, ele poderia, de repente, ser penalizado, ou seja, ser acionado para prestar danos morais, ou seja, financeiramente pagar para os pais dessa criança por ter atendido ela de forma ilegal. Mas a primeira coisa que aconteceu nesse caso foi o quê? Ser expulso da faculdade. Bom, é vedado, ainda no capítulo 3, ao estudante de medicina agir com desrespeito. Qualquer um. Mas eu não gostei daquele preceptor, eu não gostei daquele profissional do posto de saúde, eu não gostei do profissional. É vedado agir com desrespeito. Não desrespeite as pessoas. E não tome atitude preconceituosa com paciente, com funcionário, com professores. Nós estamos num momento muito delicado da estrutura social do país e do mundo. Então não seja preconceituoso. Não seja preconceituoso com crenças religiosas, não seja preconceituoso com orientações sexuais, não seja jocoso com as pessoas e com o paciente. E não divulgue, principalmente pacientes, em redes sociais, nesse tipo de forma de exposição dos pacientes. É vedado ainda ao estudante, dentro do trote,
ou seja, do início dos calouros, que vocês tenham trote e recepções violentas. Discriminar os alunos mais novos e criar uma hierarquia dentro do seu curso discriminativa. Isso aconteceu muito no passado. Isso foi muito sério. Nós já temos histórias aí que vocês podem relembrar de óbitos em recepção de calouro, de queimaduras violentas em calouros. E o curso de medicina nunca esteve fora dessa mídia negativa. Sempre já teve participações nesses casos. Então tome cuidado com isso. Isso aqui foi aprovado na primeira turma da USP Bauru. E aparentemente é inocente, mas eu não sei, de repente, o que hoje parece não ser violento ou não ser humilhante tende a uma evolução cada dia mais que não seja mais tolerável socialmente, esses tipos de trote. Então fica a dica aí. Isso pode levar, inclusive, à expulsão do veterano. É vedado ao estudante receber honorários ou salários pelo serviço prestado no exercício da atividade acadêmica. Desrespeitar crenças e valores, praticar desvios éticos e cometer ou favorecer crimes. Ah, professor, mas foi fora da faculdade, tive um envolvimento no crime. Dependendo do crime, dependendo do que for aberto dentro da universidade, você pode ser punido, expulso do seu curso de medicina por atos fora dos muros da universidade. Atos desde assim, não, você foi condenado por um assassinato de alguém, você provavelmente vai ser expulso do curso de medicina. Você se envolveu com alguma coisa legalmente muito pesada e que foi condenado, você pode ser expulso, sim. Antecipar a morte. Mas, professor, existem países que aceitam a eutanásia. Primeiro, que você não é médico ainda, e segundo, que a sua opinião ela não sempre vai bater o que é legal no país. Legal. Então, hoje, não se antecipa a morte. Não se pode fazer isso, e eticamente o estudante de medicina não pode nem pensar em algo desse sentido. É vedado também ao estudante a divulgação de assuntos médicos. Veja, nós temos hoje redes sociais, igual já tenho falado aqui, e a gente tem que tomar muito cuidado como estudante de medicina, porque nem sempre o que você vai falar é um consenso, é uma estrutura já embasada dentro da medicina. Então, por exemplo, vamos criar um canal no YouTube de divulgação sobre alguma coisa. Tome cuidado, porque muitas vezes essa divulgação ela ainda não está, a matéria que você vai divulgar, ela nem sempre é consenso ainda. E a hora que você coloca isso de forma expositiva para o leigo ou para o paciente, pode confundir, etc. Isso tem problemas com médicos. Então, por exemplo, hoje nós vamos falar, por exemplo, sobre coronavírus. Cada dia está saindo pesquisa sobre isso, nós estamos no meio da pandemia, e de repente o que você vai falar sobre isso não é o que é a realidade em estruturas acadêmicas, científicas. Então, ele se atenta a isso, o Código de Ética, sobre o que a gente vai falar. É vedado ainda, estudante de medicina, divulgar material audiovisual de pacientes, cadáveres, animais, peças anatômicas e até de bonecos de simulação. Então aquele selfie, aquele story que você coloca tanto no Facebook, no Instagram, não é eticamente aprovado que você coloque essas exposições dentro do seu dia a dia. Eu sou estudante de medicina, estou aqui numa
numa aula prática, com essa peça de cadáver, não sei o que. Isso é proibido, entendeu? É vedado, você não pode fazer isso. Receber contribuições financeiras de indústria farmacêutica, empresas de hortos, próteses, equipamentos. Isso também através das suas entidades. Então, assim, futuros presidentes de atlética, futuros presidentes de centros acadêmicos, vocês não podem receber dinheiro de pessoas que tenham conflitos de interesse. Então, da indústria farmacêutica, da empresa de hortos, próteses, etc. Tome cuidado com isso. Capítulo 4. Relação com o paciente. A relação com o paciente, ela tem que ser cordial, entendeu? Tem que ter, assim, você tem que se apresentar condignamente, ou seja, dar dignidade, cultivar hábitos, maneiras que façam que o paciente te respeite, entendeu? Você tem que respeitar o pudor do paciente, então cubra o paciente. Você for, de repente, ter um achado semiológico, que é um achado interessante naquele paciente, você quer mostrar para outro colega, pergunte para o paciente sobre isso, cubra o paciente. Ou seja, jamais esqueça a condição de ser humano daquele paciente. Isso, ou seja, a frieza da nossa profissão muitas vezes faz com que a gente tome atitudes até de uma forma inconsciente. Então, se policie, tenha autocrítica como vocês estão lidando com o paciente. Ouça, escute o paciente, esclareça suas dúvidas, compreenda que a expectativa do paciente ela precisa ser preenchida, muitas vezes, por atenção que você dê a ele. E mesmo que não tenha relação com a doença em questão, não seja grosseiro com o paciente, escute ele. Explique detalhadamente, de forma simples e objetiva. Ou seja, vocês vão ver no internato que muitas vezes vocês vão ter que ter um pouco de paciência com o paciente para explicar a condição clínica que ele está vivendo. Isso faz parte do seu aprendizado, do seu desenvolvimento como médico. Então, já no Código de Ética do Estudante de Medicina está lá. Explique de forma clara, simples, objetiva. Desenhe, faça o que for preciso para tentar fazer com que o paciente entenda aquilo e participe da tomada de decisão do tratamento dele. Sigilo e medicina. Capítulo 5 fala um pouco sobre sigilo e medicina. Parece que eu estou falando a mesma coisa sempre, mas assim, é importantíssimo que a gente tenha sigilo e confidencialidade sobre o tratamento, sobre o paciente, sobre tudo. Vocês vão ter acesso a prontuários, vocês vão ter acesso a histórias de vida, vocês vão ter acesso a diversas informações que vocês têm como condição ética manter esse sigilo do paciente. E até ao menor de idade que tenha condição de discernimento, você tem que ter sigilo em relação àquilo que está acontecendo. Cito, é claro, nos casos que não possuem capacidade de discernimento ou quando revelação possa acarretar dano ao paciente. Então, em casos específicos em que a criança ou o menor não tiver condição de discernimento, você tem o dever até de falar com os pais ou com o representante legal dele. É vedado o manuseio do conhecimento prontuário, permitir que pessoas que não estejam no meio de tratamento, de envolvimento, acessem esse meio. Então, por exemplo, você imagina que em algum momento você vai estar no hospital, você vai ter acesso ao prontuário eletrônico e você não pode divulgar essas informações de pacientes, e muito menos para mostrar isso para pessoas que não tenham acesso ao prontuário do paciente. Ensino e pesquisa médica. Capítulo 6. É direito do estudante realizar trabalho científico de pesquisa e assinar como coautor de trabalhos científicos. Entendeu?
Trabalhos científicos feitos exclusivamente por estudantes, sem uma estrutura de orientação, ela também não é autorizada eticamente. Veja. Então, normalmente você vai participar de pesquisas sendo orientado. Dentro da orientação, você pode assinar como coautor em trabalhos, desde que você tenha participado da elaboração. Então, nada de anexar coautores para crescer currículos de amigos, por exemplo. Isso eticamente não é aprovado. E é vedado ao estudante fazer pesquisas que atentem contra a dignidade humana e que não tenham tido aprovação de protocolos de pesquisa. Vou fazer uma pesquisa que não teve aprovação no comitê de ética. Não, você não pode fazer. E é vedado, como a gente já falou, o estudante de medicina publicar nome de trabalho científico em trabalhos que ele não tenha participado. A imparcialidade das informações apresentadas em trabalho científico também tem que ser zelada. Então, assim, de repente vocês vão participar de pesquisas e vocês vão viver informações de pacientes que precisam ser zelados pela sigilo e, principalmente, não criar dados científicos, não mentir sobre dados científicos, não preencher dados científicos que faltavam. Eu faço uma pesquisa, por exemplo, faltou a informação do emprego, por exemplo, uma coisa simples. Eu vou inventar um aqui. Não faça isso. Porque dessa pequena coisa, muitas vezes você pode se envolver em outras pesquisas que podem ter informações que são cruciais para aqueles dados serem validados que você inventou. Então é vedado. Não faça isso. Próximo capítulo. Relação com a instituição, com os profissionais, com os colegas, com os professores, com os orientadores. O estudante de medicina deve respeitar as normas da instituição. Olha só. E zelar pelo patrimônio. E sempre não esquecer. Estudante de medicina é maior de idade e responde civil, penal, fora da instituição. E administrativamente dentro da instituição. Internato. Essa é uma fase de final do curso que é obrigatório para a conclusão e expedição desse diploma. Então não existe curso de medicina sem internato, não existe médicos sem ter passado pelo internato. Se isso acontecer, está errado. E é expressamente proibido ao interno suprir a ausência de médico no exercício da medicina. Ou seja, ele não pode participar de tomar decisões sem a supervisão do preceptor. Muito obrigado. Estou encerrando agora a primeira parte de princípios éticos que nós estamos discutindo nessa conferência no módulo 1. E fica agora para a próxima parte a gente discutir um pouco mais sobre responsabilidade civil do médico. Muito obrigado pela atenção.